Olá, meus queridos amigos, minhas queridas amigas, estamos de volta aqui na Metacosmo, um lugar para você despertar e expandir a consciência com o uso da inteligência natural. Meu nome é Fernando Avance e hoje iremos falar no que acreditar. Esse tema eu escolhi porque algumas pessoas nesses últimos dias têm me questionado sobre a questão do dogma, a questão daquilo que eles acreditavam, e hoje estão tendo que mudar toda essa visão diante das verdades que estão sendo trazidas para a humanidade. Especialmente ao Washington e à Rosilda, eu dedico esse vídeo para que a gente possa trabalhar um pouco mais esse tema. Vamos lá. No que acreditar? Poderíamos dizer que você poderia acreditar em Deus. Mas em qual Deus? No Deus dos cristãos, que nós nem direito sabemos. Afinal, o Deus do cristão foi criado no ano 3 depois de Cristo, e ele estabelece que existe um único Deus que se manifesta em 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo, sendo o Filho Jesus, o único Filho de Deus. Só nisso já há incoerência, porque se são 3 manifestações, como que existe apenas um Deus único? Esse mistério da Santíssima Trindade, ele é uma cópia de outras religiões. Por exemplo, o hinduísta, ele não fala em Deus, em um Deus, e sim na manifestação de Brahma, Shiva e Vishnu, e é a manifestação do Deus manifestado, o Deus não manifestado e o Deus que dá a vida. Hermes, o Trimegisto, fala das 3 vezes manifestado. Os filósofos, tanto os filósofos indianos como Shekara, como também os filósofos neoplatônicos, todos eles também falam desse tríduo. No caso da filosofia indiana, Shekara fala do corpo átmico, no corpo búdico e na mente abstrata, como sendo a manifestação divina no cosmos. Já os neoplatônicos falam da mônada, da Barbelô, que é o espírito de pai e mãe, e do Logos, Cristo. Mas vamos agora analisar por quê. Em qual Deus acreditar? Em Javé, dos hebreus? O próprio Javé, se você pegar a Bíblia, logo no início do Torá, ou seja, no livro de Gênesis, você vai perceber que em nenhum momento se fala de Javé, e sim do Elohim. Quem são os Elohims? Os Elohims são os deuses. Deuses, tanto é assim, que quando você vai ler o Gênesis, fala-se, por exemplo, o Demiurgo, quando ele foi criar o homem, ele criou o homem à nossa imagem e semelhança. Bom, mas se ele falava a nossa, significa que não havia só um Deus, e havia vários deuses. Elohim não significa um Deus único, significa um Deus, vários deuses. E aí, depois, quando Eva come lá o fruto proibido, qual que foi a frase que está na Bíblia? Fala assim: agora eles têm o mesmo poder que o nosso. Calma aí, ele não era sozinho, não era o Deus único? Então há incoerência. Tanto é assim que o nome Javé vem aparecer depois. E há também algumas incoerências na própria manifestação de Javé. Por exemplo, ele diz que o homem não pode acreditar em nenhum outro Deus além dele. Bom, você não pode acreditar, só existe ele como Deus, como que você pode acreditar em outro Deus?
E aí ele diz, né, eu sou o Deus único. Então, essas incoerências começam a ser manifestadas na humanidade. Então, você vai acreditar no Deus Javé, dos hebreus, no Deus, os Anunnakis, da Babilônia, ou se vai acreditar, por exemplo, nos deuses celtas, nos deuses indianos, hinduístas. Perceba que há muita incoerência, e nas próprias religiões abraâmicas. O Alá dos muçulmanos é diferente, do Deus dos cristianismo, da Santíssima Trindade do cristianismo. Bom, percebam que todo esse sistema de crença está falido. O pior ainda é o fanatismo religioso que leva as pessoas a acreditarem em santos, Agora, rezar para quem? Rezar para, Nossa Senhora, para Santo Antônio, para São Francisco? Para quem que se vai rezar? E qual é o poder desses santos? Por que eles são intermediários de Deus? O conhecimento que nós estamos passando para você, ele fala que nós temos o quê? O poder divino está dentro de você e não fora. Portanto, se você vai rezar para alguém, você precisa, então, de repente, pedir para o seu eu sou. Porque o eu sou é a manifestação divina que está dentro de você. Não adianta você rezar para um Deus superior, até porque não existe. O que existe é a fonte criativa. Só que a fonte criativa, ela está dentro de você. Na sua glândula pineal e no seu coração existe a centelha divina. A sua glândula pineal, que é o Cristo, ele é o quê? Ele é exatamente a manifestação do seu logos, da lógica da sua existência. O seu coração, que contém a centelha divina, é quem? É o divino que está dentro de você. E o seu cérebro? Seu cérebro é a barbelô. Lado do lobo cerebral direito, a mãe. Do lobo cerebral esquerdo, o pai, a barbelô. Portanto, a manifestação trina está dentro de você. Se é para você rezar para alguém, ao invés, talvez, de rezar, porque até quando você estava com os olhos vendados, talvez rezar, isso era possível, e acontecia, e dava certo, porque o seu sistema de crença exatamente trabalhava nesta linha. Só que agora você está descobrindo o despertar e a expansão da consciência com o uso da inteligência natural. Então, existem deuses? Existem, vários, inclusive você. Você é um Deus. E o próprio Jesus falou isso: vós sois Deus, vós sois deuses. Você é um Deus. Quando você desperta e expande a consciência, você começa a descobrir que não adianta você rezar para ninguém. É você consigo mesmo que precisa descobrir o seu poder. Isso é difícil, Mas esse é o processo. Se você quer evoluir, não tem outro caminho. Agora, se você quiser fechar os olhos e continuar com o seu dogma, ok, vai para o seu dogma. Aí você vai falar assim, mas Allan Kardec, Chico Xavier, eles falavam de Deus. Sim, eles falavam de Deus. Pare para pensar. Allan Kardec viveu lá no século XIX. Para ele realmente conseguir transmitir a verdade, ele não podia simplesmente chegar,
Imagine que estava todo mundo numa caixa fechada, tudo escuro, tudo trevas. E de repente alguém abre essa caixa com tudo e entra a luz com tudo. Até você começar a enxergar o belo, o grande e bom, você tem que ser preparado. Então Allan Kardec, Chico Xavier, eles não podiam, na época deles, falar toda a verdade. Eles tinham que falar em partes. Mas aqui vai agora um recado importante. Existem filosofias como os hiperbólicos, ou até mesmo alguns amigos, né, que estão nesse processo da busca do conhecimento, que falam de uma maneira que talvez você precisa ter o quê? O equilíbrio. O equilíbrio é o caminho do meio. Mas o caminho do meio é aquele que está no topo de um triângulo, que consegue ver o todo. Por quê? Algumas filosofias estão mais para o ateísmo do que para a verdadeira consciência. Porque isso acontece quando a primeira coisa que falam que não existe nada além da vida. Calma aí. Não acreditar que existe nada além da vida é se tornar um materialista. Exatamente o que eles falam que não se deve ter. Por que se torna materialista? Porque tudo para você está dentro desse corpo. Não existe nada fora. Mas a sua consciência, o eu sou, ele está ligado diretamente à mônada. Está ligado diretamente à fonte criativa. E, portanto, existe algo além da vida. As pessoas que deixam de aceitar esta filosofia do além da vida se tornam verdadeiros céticos. E o ceticismo não ajuda a humanidade a evoluir, e nem você a evoluir. Você precisa acreditar. Acreditar em quem? Em si mesmo. Você precisa acreditar que a sua consciência faz parte da mônada. E essa é a mensagem que todos os grandes avatares passaram para a humanidade, transmitiram. Todos os avatares diziam: o cérebro de vocês tem canais que, uma vez desenvolvidos, atingirão a consciência cósmica. Jesus falava do reino dos céus. Buda, do Nirvana. Pitágoras falava exatamente do estado sutil da mente. Platão, do mundo das ideias ou mundo das causas. Hermes falava que o universo é mente e que existe uma lei da causa e efeito. Portanto, vocês precisam saber ponderar. Não é para desrespeitar Jesus, Maria. Eu, por exemplo, tenho uma grande admiração pelo ser feminino que representa Maria. Eu não preciso ficar rezando para Maria, mas ela nos traz muitas coisas, muitas mensagens positivas. Entre elas, o amor maternal, que tem a sua origem na fonte criativa. Então, o respeito que eu tenho, e olha que eu já visitei praticamente mais de 5 grandes santuários de Maria: Lourdes, Fátima, Guadalupe, Aparecida, Turim, em vários locais onde eu tive a oportunidade de conhecer a fé mariana. Ela tem uma importância muito sublime, muito grande. Agora, o que vale a pena ao reconhecer todo este sagrado feminino? Não ela como um ser inferior, Veja só como é que é incoerente. Uma mulher que se torna mãe de Deus,
Ou seja, para ela ser mãe de Deus, ela teria que estar acima de Deus. Não tem condições. Mas, por exemplo, a hora que a gente reflete sobre o poder da mulher ou do ser feminino, entre elas, por exemplo, as nossas mães pleidianas que fizeram a mutação genética do ser, mas não adianta você ficar rezando para ela, e sim compreender a mensagem que ela sempre trouxe. E qual que é a mensagem dela? A mensagem do amor incondicional, que é natural daquele ser feminino que desperta a consciência. E o ser feminino está presente em todos os seres. Dentro do homem existe o sagrado masculino e o sagrado feminino. Dentro da mulher existe o sagrado feminino e o sagrado masculino. Aonde que ele está? Aqui, no cérebro. O lobo cerebral direito é o sagrado feminino e o lobo cerebral esquerdo, o sagrado masculino. Portanto, o respeito para essas devoções faz parte daqueles seres que buscam a expansão da consciência. É lógico, você não precisa mais do dogma, você não precisa mais, fazer orações desnecessárias. Não estou aqui falando para você simplesmente deixar de valorizar o Mestre Jesus. Pelo contrário, toda hora eu cito o Mestre Jesus. Mas não aquele Deus criado pela Igreja Católica, um Jesus Cristo, único Filho de Deus. Todos nós somos filhos de Deus. Todos nós temos o Cristo dentro de nós, que é a glândula pineal. Se você quer rezar para alguém, reze para o seu eu sou. Não precisa nem rezar. Usa o poder da palavra, conforme Saint Germain falava. Quando se fala eu sou, você está manifestando o seu ser divino. Portanto, ele tem muito mais poder que qualquer oração, que qualquer reza. Mas, volto a insistir, respeito. E por isso que eu não gosto, muitas vezes, de certas pessoas que falam filosoficamente, desrespeitando aquelas pessoas que ainda, pela ignorância, não conseguiram encontrar o caminho da luz. Nós temos que respeitar a todos. E o respeito é fundamental. E se você que está saindo do seu dogma, e ao ouvir as minhas palavras, ao ouvir as mensagens da Metacosmo, ao perceber, isso com certeza gera em você um conflito. E esse conflito, ele é importante para o seu despertar da consciência. O universo, ele está em contínuo movimento, em contínua vibração. Para você deslocar, para você evoluir, é preciso que haja movimento. E o conflito gera movimento. Portanto, esse estado, essa hora que você entra em conflito com seus antigos dogmas, ele é importante, ele é necessário para que você encontre o que os indianos falavam de Jnana Yoga, o poder do discernimento. Existem, até hoje, a humanidade, ela encontrou 3 caminhos para buscar o conhecimento, para buscar a verdade. E esses 3 caminhos, o primeiro foi pela experiência, o segundo foi pelo dogma fé, e o terceiro pela razão. E nós aqui na Metacosmo, nós queremos que você encontre o caminho da verdade pela razão. Pois a razão leva o quê? Leva você ao Jnana Yoga, a meditar. A razão que nós propomos para você é você desapegar-se das verdades preconcebidas, das suas verdades relativas. E para que você consiga atingir a razão, é preciso ter coragem. Coragem, porque talvez algumas verdades ainda não fazem parte de você. Portanto, o nosso caminho é a razão.
diferente dos caminhos que a humanidade seguiu antes. A humanidade, por exemplo, logo no seu início, quando ainda não estava formado a imagem de deuses antropomorfógicos, né? Deuses como humanos, porque quando você fala a palavra Deus, automaticamente você está criando uma imagem de um homem que está em cima. Não existe isso. A experiência é um caminho evolutivo, só que dá muitas dores e sofrimento. E 90% da humanidade ainda está escolhendo o caminho da experiência. A experiência leva ao fanatismo, leva ao ceticismo. Então nós não recomendamos a experiência. Também nós não recomendamos o dogma fé. Por quê? O dogma fé, ele é construído por pessoas que criam mitos, rituais, e doutrinas que não te libertam, ao invés te escravizam. Basta ver a fé cristã. A fé cristã foi criada no século III depois de Cristo e que mudou todos os ensinamentos de Jesus. A fé cristã permitiu milhares de pessoas que foram queimadas na fogueira. A fé cristã permitiu que livros, todo conhecimento, a ciência fosse ignorada. Dá para você seguir um dogma, a fé? Até dá. Mas para isso você precisa encontrar um mestre, tipo Jesus, Buda, Siddhartha Gautama, Hermes, e seguir 100% o que eles são. E seguir 100% o que eles são, vocês irão perceber que eles não estavam ali, eles não ficavam o dia inteiro rezando, orando. Não. Jesus, quando queria conversar com o Pai, ele se retirava para meditar. Buda, Siddhartha Gautama, para conversar com a fonte criativa, ele praticava o nirvana, que é a meditação e o desapego. Portanto, se você quer realmente despertar e expandir a consciência, é preciso você dar um passo a mais na sua evolução. Porque, do contrário, você vai ficar ainda preso na roda de Sansara. Existem forças superiores que podem te ajudar? Eles podem. Só que a mesma energia que eles mandam para todos. Eu sempre cito um exemplo, né? O torcedor de futebol, né? Tem aqueles torcedores que no final do campeonato ficam rezando para que Deus abençoe o seu time a ser campeão. E eu fico imaginando lá Deus lá decidindo aí, porque se Deus for, corintiano ou flamenguista, então ele vai deixar que o Flamengo ganhe e o Corinthians perca. Ou seja, vai gerar um monte de dor em corintianos e vai privilegiar os flamenguistas. Você percebe que não tem coerência nisso tudo? Eu vou usar uma metáfora para que você possa compreender o que eu estou falando. Quem é a fonte criativa? Então a metáfora que eu vou falar é o nosso sistema energético aqui no Brasil. Nós temos, por exemplo, uma grande represa, uma grande usina hidrelétrica, a Itaipu, que fica ali entre Foz do Iguaçu e a cidade de Oeste, no Paraguai. A Itaipu, ela é o que? A fonte criativa. Só que ela como represa, ela simplesmente, ela não produz nada assim. Ela só vai produzir quando as usinas começam a funcionar, quando as bobinas começam a gerar energia. Esse é o processo, porque a geração de energia, através da usina, ela faz o quê? Um processo de ionização, separando o positivo com o negativo, para gerar, do choque do positivo com o negativo, é que se gera energia. É o processo. A mônada, que é a represa, que tem toda a fonte primordial,
Ao penetrar as trevas, gera a barbelô, que é a usina. Aí, basta gerar energia e ficar ali na usina? Não. É preciso o quê? Que haja uma lógica para você gerar energia. Então, o que a usina faz? Ela pega aquela energia e distribui para as redes de transmissão, né? Do lado do Brasil e do lado do Paraguai. Essas redes de transmissões é como se fossem a consciência crística. A geradora da energia é a consciência cósmica. E esses transmissores que trazem a energia é a consciência crística, que tem a função de transportar essa energia da fonte primordial, da fonte criadora, para a sua casa. Só que essa transmissão sai lá de Avona, que é o centro do universo, a fonte primordial de todas as energias, e vai passando por quê? Por modulações, até que chega, né, na cidade, e lá ela vai descarregar nos transformadores, né, nas estações que fazem a transformação, que faz a modulação. Quem que é esse transformador? Nosso. É o Sol. O Sol modula a energia e transmite para a sua casa. Nossa casa é o planeta Terra, planeta Gaia. Ele transmite para o planeta Terra apenas aquela energia que é capaz de suportar. Nós só suportamos 110 a 220 volts. Tem casas que só recebem 110 e outras só 220. Depende do planeta. Tem planetas que só recebem 110, outros 220. E tem, por exemplo, indústrias que recebem alta carga para funcionar as máquinas, os fornos. Recebem 400 e assim por diante. Então, cada tipo de casa recebe uma quantidade de energia que está adaptada à nossa realidade. Então, o nosso planeta é a nossa casa. E aí, quando ele entra no planeta, ele vai entrar na consciência humana, porque nós somos a consciência do planeta, a consciência microcósmica. Todos os seres vivos recebem essa energia. É como a nossa casa, Lá na parte de fora tem os disjuntores, todo aquele sistema. Para quê? Para que possa transmitir a energia às tomadas, ou então a lâmpada e assim por dentro, chuveiro. Cada um desses aparelhos é um tipo de ser. Nós, dentro do planeta, temos vários tipos de seres. Temos lá os animais, os vegetais, os humanos, os minerais. Todos recebem energia, cada um cumprindo uma função. A energia então entra no aparelho chamado humano, que é esse robô bioenergético, e ele faz com que esse corpo possa receber essa energia adaptada ao seu corpo, através dos chakras. E aí o que acontece? Existem vários tipos de corpos. Nossa fractal de alma, certo? Que é a nossa consciência crística, porque nós somos espírito, somos a consciência cósmica. A nossa origem está lá na Itaipu. A nossa origem está lá em Avona. Durante essa transmissão, nós somos o quê? Uma consciência crística. Quando chega aqui na casa, ou seja, no planeta, essa energia entra na consciência microcósmica para fazer funcionar esse veículo. Quando você, imagine que agora você é um aparelho celular, Então, tem uma hora que está acabando a energia. O que você precisa fazer? Conectar-se à energia, porque senão você vai morrer. Aí você conecta, e aí o que faz? Você volta a funcionar. Só que tem um detalhe. Imagine que você é um aparelho celular. Tem gente que não está acostumado ainda com o aparelho celular, e ele usa o celular apenas para ligação. Ele liga e pronto.
Alguns já conseguem mexer em algum outro programa, e tem gente que é uma fera, mexe em tudo, no celular, na configuração, o que mais. Quando a gente propõe o despertar e a expansão da consciência, é para isso, para que você domine essa tecnologia natural, que se chama inteligência natural. Quando você domina essa tecnologia, você se torna o quê? Um Deus. Esse é o processo de transmissão dessa energia. Quer rezar? Reze para si mesmo. Ore para si mesmo. Use o poder da palavra. Use o poder da criança interior. O poder do humor. O poder do mestre interior. O poder do amor incondicional. O poder. Esse é, sem dúvida, o melhor caminho para você se tornar um ser de luz. Quando você usa, então, a razão, através da meditação, o que acontece? Para você encontrar a verdadeira razão, o yoga, o Jnana Yoga, que é o poder do discernimento, você precisa o quê? Relaxar. Ao relaxar, você fica em silêncio. É como se o seu aparelho celular está conectado, então fica em silêncio, deixa ele parado lá para ele conectar, para ele carregar a bateria. E aí o que vai acontecer? É nesse momento que você, quando está relaxado, com suas ondas cerebrais mais baixas, você está conectado à tomada, à fonte criadora. E aí o que vai acontecer? Naturalmente, você vai entrar em meditação. E a hora que a energia estiver carregada, você pode ter a experiência da contemplação. O que é a contemplação? Já falei para vocês. Quando a glândula pineal está carregada, você, pelo hormônio da melatonina, você está carregando as suas células. Quando elas estão carregadas, ela emite um outro hormônio, que é a serotonina, a Swananda dos indianos, o Graal. Aí, quando você emite esse hormônio, o que acontece com você? Há o êxtase da essência, o êxtase da sua alma, e é nesse momento que você encontra a lógica da sua existência. Bom, eu espero que eu tenha esclarecido tudo isso. Agora, se você quiser continuar o seu processo evolutivo pela experiência, o resultado vai ser dor e sofrimento. Se você quiser continuar a sua evolução pelo dogma fé, pode ser que dá certo ou não. Afinal, tudo nesse mundo, 50% dá certo, 50% pode dar errado. E aí é uma questão de você encontrar o caminho para você evoluir. Mas, se você quiser o verdadeiro despertar e a expansão da consciência, você vai precisar ter o uso da razão. E aí a razão vai fazer com que você não consiga mais acreditar em mentiras. Mentiras criadas pelo cristianismo, criadas pela Igreja Católica Romana e pelos seus que descenderam dela, o protestantismo, os neopentecostais, os islâmicos e assim por diante. Porque o verdadeiro cristianismo são os gnósticos, que preservam esse conhecimento. A decisão é sua, tá bom? Eu espero que, como o Washington, e a nossa amiga, a Rosilda, vocês também fiquem mandando sugestões. Acho que há 2 dias atrás eu já falei do Eu Sou, que também foi um pedido de vocês, e eu irei aí também aos poucos, à medida que vocês vão dando sugestão, eu vou tratando desses assuntos, Por isso é importante que vocês comentem aí, e coloquem suas sugestões, suas dúvidas, porque aí a gente pode também direcionar os vídeos, as nossas lives. E como que você está em busca do conhecimento, desse despertar e expansão da consciência, ajude também outras pessoas a encontrar esse caminho, compartilhando esse vídeo
e dando o seu curtir, porque aí a plataforma vai aumentar cada vez mais a visualização desses vídeos, tá bom? Seja magnífico, seja eterno, seja o amor. E assim é.